Bom dia, bom dia. Vamos começar a aula de hoje. Vamos falar sobre os invertebrados mais complexos. Os invertebrados são os animais que não apresentam coluna vertebral, vértebras e crânio. Dentre esses animais, alguns são mais complexos quanto às suas estruturas. Nós vamos falar sobre alguns hoje, começando pelo molusco. Animal de corpo mole, coberto por um manto que geralmente secreta uma concha calcária, que é produzida por uma camada de células responsável por envolver todo o corpo do animal. Em algumas espécies, essas conchas podem ser internas ou mesmo estar ausentes. Os moluscos eles apresentam uma simetria bilateral. Os sexos são geralmente separados. Eles podem viver em ambientes marinhos e de água doce e alguns no ambiente terrestre. Esse filo é formado por mais de 90 mil espécies. Atualmente são reconhecidos 6 subgrupos, dos quais a gente vai falar hoje sobre 3 mais conhecidos. A gente começa pelos gastrópodes, que é o maior representante entre os moluscos, com presença de concha externa e espiralada, tendo como referência os caracóis e os caramujos. Algumas espécies terrestres e aquáticas não apresentam conchas e são popularmente chamados de lesmas. Eles têm a cabeça bem desenvolvida, a boca apresenta uma estrutura rudimentar para raspar os alimentos, sendo chamados de rádula. A sua locomoção ela é vagarosa e rastejante por conta do peso que ele carrega na concha. E essa concha ela serve como proteção contra os predadores. Apresenta um tubo digestório completo. Todas as vezes que vocês ouvirem falar sobre tubo digestório completo, significa que esse animal ele tem boca e ânus. Nós somos animais de tubo digestório completo, pois possuímos boca e ânus. Os hábitos alimentares desses animais é variado, possuindo espécies filtradoras, herbívoras e algumas predadoras eficientes. O sistema nervoso ele é composto por um anel nervoso que funciona como cérebro. Ele tem nervos e órgãos sensoriais, que incluem órgãos fotorreceptores, quimiorreceptores e táteis. Isso quer dizer que ele responde aos estímulos, tanto estímulos luminosos, quanto estímulos químicos, quanto estímulos tatuais, ou seja, tudo aquilo que ele entra em contato, que entra em um toque, ele vai reagir. O sistema circulatório ele é formado pelo coração e vasos sanguíneos. A respiração nas espécies aquáticas é branquial e nas espécies terrestres é pulmonar. Um outro representante desse grupo são as bivalves, que apresentam uma concha com 2 peças fechadas por fortes músculos. Bi significa 2 e valve peças. São aquáticos e, em geral, vivem no ambiente marinho, tendo como representantes as ostras, os mexilhões e os mariscos. São animais filtradores, ou seja, eles retiram o seu alimento por meio da água. Não possuem cabeça e nem rádula. São os únicos moluscos desprovidos de língua. A sua massa visceral fica toda aqui dentro das conchas, como vocês podem ver aqui na foto. E totalmente protegida. O pé ele se expande para fora quando as conchas se abrem. Algumas espécies conseguem jogar para fora do corpo a água e conseguem expelir a água do corpo, o que facilita a sua locomoção por meio desse jato que as impulsionam. A respiração desses animais ela é branquial e as conchas permitem que uma corrente de água circule entre as brânquias, que faz com que com as brânquias que absorvem e filtram o oxigênio dissolvido na água. Em relação à reprodução, em geral os sexos são separados e a união se dá por meio dos gametas que são lançados na água. Esses gametas se encontram, se fecundam e essa fecundação é feita totalmente externa, gerando um novo indivíduo. E por último, a gente tem os cefalópodes, que apresentam cabeça grande, olhos e cérebro bem desenvolvidos e a rádula fica dentro da boca. São excelentes predadores e nadadores. A concha pode não existir como no polvo, ou pode ser interna e reduzida como na lula, ou ser externa como nos láudios. Eles possuem 8, 10 ou mais tentáculos,
que pra gente a gente poderia chamar como braços alongados, tendo como representantes o polvo, a lula, a sépia e os náutilos. Muitas espécies são conhecidas pela capacidade de mudar de cor, confundindo-se com o substrato e ainda assim fugindo de seus predadores. Ainda falando sobre invertebrados, a gente agora vai falar sobre os anelídeos, que são animais com um corpo mole, alongado, cilíndrico e coberto por cerdas, que são estruturas pontiagudas que auxiliam na locomoção e defesa desse animal. Ele tem o corpo dividido em anéis, como a gente pode ver aqui na figura, nitidamente segmentados. Eles apresentam 17 mil espécies, sendo encontrados na água doce ou salgada e em ambientes terrestres. São animais de vida livre. Como principais representantes, eles têm as poliquetas, que são provenientes de ambientes marinhos ou salgados, né? As minhocas, como representantes de ambientes terrestres, e as sanguessugas, que são os representantes dos ambientes de água doce. Os anelídeos são filtradores e comedores de detritos. O que é um animal comedor de detrito? É aquele que se alimenta de restos, tá? Possuindo um sistema digestório completo, ou seja, ele tem boca e ânus. O alimento fica armazenado, e nesse caso do sistema digestório completo da minhoca, a gente tem isso dos anelídeos, né? A gente tem na sequência, que é a boca, tá? Que a gente vê aqui, o papo, a moela, tá? Intestino e ânus. O alimento ele fica armazenado no papo, segue para a moela, onde é triturado, e no intestino ocorre a absorção desses nutrientes. Entre o tubo digestivo e a parede corporal, há uma cavidade cheia de líquido, que quando a musculatura desse animal se contrai, esse líquido ele é pressionado, deixando o corpo dilatado como uma bola de ar, que com o apoio das cerdas favorecem a locomoção. Os anelídeos possuem um sistema circulatório fechado, ou seja, o sangue, que seria o líquido corporal, é bombeado pelo coração diretamente para os vasos sanguíneos, retornando para o coração novamente. A pele desses animais é fina e úmida, em anelídeos terrestres, o que permite a troca gasosa com o ambiente, caracterizando assim uma respiração cutânea. Já nos anelídeos aquáticos, essa troca é feita por meio das brânquias, caracterizando a respiração branquial. Um outro representante do filo dos invertebrados são os artrópodes. Eles formam um grupo mais diversificado de animais existentes. São conhecidos mais de 1 milhão de espécies. O artrópode significa pés articulados, sendo características desse grupo a presença de esqueletos externos formados por quitina, um material impermeável e resistente, que protege o corpo e fornece sustentação para a musculatura desse animal. As pernas são articuladas e atuam como alavancas, tornando a locomoção mais eficiente. O tubo digestório desses animais ele é completo, a simetria é bilateral e o sistema nervoso e sensorial é bem desenvolvido. O sistema circulatório deles é aberto, com o coração dorsal, que bombeia a hemolinfa, que seria o líquido sanguíneo, por espaços dentro do corpo. O sistema respiratório varia de acordo com o grupo. Nos crustáceos é feito por sistema respiratório, variando de acordo. Nos crustáceos é feito por brânquias, realizando as trocas gasosas entre a água e a hemolinfa. Nos insetos e aracnídeos é por traqueias, que levam o ar direto aos tecidos. E por último, a gente tem na aula de hoje os crustáceos, que possuem um exoesqueleto rígido. Exoesqueleto é o quê? É o esqueleto pela parte de fora do corpo, rígido, impregnado por cálcio, sendo dividido geralmente por duas regiões, cefalotórax, que é a união entre a cabeça e o tórax, e o abdômen. Possuem 2 pares de antena e um número variável de pernas, como a gente pode ver aqui na figura. Como representantes aquáticos, possuem os camarões, os pitus, as lagostas e os siris.
Já no ambiente terrestre tem o tatuzinho de jardim e alguns caranguejos. A sua respiração é feita de forma branquial e seus hábitos alimentares são variados, possuindo espécies predadoras, detritívoras e filtradoras. Já os microcrustáceos vivem suspensos nas águas dos mares e oceanos, podendo alimentar-se de algas, micro-organismos e partículas em suspensão. Por hoje é só. Eu quero que vocês realizem as atividades que estão na página 155. Estou aqui para tirar as dúvidas de vocês. Terminou a atividade,